sobre regência verbal. Então, o que é regência verbal e qual o conceito de regência? A regência verbal analisa as relações sintáticas que se estabelecem entre os verbos e os seus complementos. Então, o que é reger? Qual é o conceito de reger? Quem rege está sob domínio, está sob controle, né? Assim como o verbo e o seu complemento. No caso aqui, o verbo seria o termo regente e o complemento o termo regido. Só que a regência verbal tem algumas classificações. São elas: verbo transitivo direto. Então, o verbo ele pode ser transitivo direto. O que seria transitividade verbal? É quando o verbo está em movimento, ele precisa de um complemento, ele precisa completar o seu sentido. Nesse caso, ele vai ser um verbo transitivo, quando ele precisa de um complemento verbal. E o verbo transitivo, ele pode ser direto ou indireto. Nesse caso, o verbo transitivo direto, ele não precisa de preposição. Quando nós perguntamos ao verbo e a pergunta vem sem a preposição, esse verbo vai ser um verbo transitivo direto. Neste caso, como no exemplo aqui, nós discutimos o assunto. O que nós discutimos? Essa pergunta, o que, ela vem sem preposição. O nesse caso, é um artigo masculino. Então, neste caso, o assunto seria o meu objeto direto, meu complemento verbal, objeto direto. Então, o meu verbo discutir vai ser um verbo transitivo direto. Ele transita, pois ele precisa de um complemento. Se eu apenas disser nós discutimos, ele não vai ter sentido completo e a pessoa que está ouvindo, que está no diálogo, ela vai precisar de um complemento para entender o contexto. Ela vai ficar curiosa e vai perguntar: ué, nós discutimos o quê? Neste caso, o meu complemento seria o meu objeto direto, sem preposição. Neste outro caso, o verbo transitivo indireto, ele exige preposição. É como se fosse um obstáculo até chegar no meu objeto. Seria a preposição. Como no exemplo aqui, concordamos com você. Quem concorda, concorda com alguém. E esse com é a nossa preposição. Então, quando você fizer a pergunta ao verbo, concorda com quem? E você utiliza a preposição, você tem um objeto indireto. Então, o verbo concordar, ele vai ser um verbo transitivo, porque precisou de um complemento. Apenas o verbo concordar, né? Concordamos, conjugado na terceira pessoa, na primeira pessoa do plural, ele precisa de um complemento, porque quem concorda, concorda com alguém. Então, ele é transitivo por isso. E indireto, por causa da preposição. Continuando. O verbo ele também pode ser direto e indireto. Então, é um verbo transitivo porque precisa do complemento. Direto porque ele tem a perguntinha do verbo sem preposição e a perguntinha do verbo com preposição. Por exemplo, entreguei o livro ao aluno. Quem entrega algo a alguém. Quando você pergunta o que você entregou e a resposta é o livro, essa resposta e a pergunta vem sem preposição. Nesse caso, o é o artigo masculino de livro. Então, aqui nós temos um objeto direto. Quem entregou o livro? A quem foi entregue o livro? Ao aluno. Neste caso, a gente tem uma preposição mais um artigo masculino de aluno. Por causa da preposição, nós temos o objeto indireto. Então, o meu verbo entregar vai ser um verbo transitivo, direto e indireto. No outro caso, a gente tem um verbo intransitivo, ou seja, o verbo não precisa de um complemento, ele não transita. Ele apenas tem sentido completo. A velha igreja desabou. E ponto final. A gente não precisa necessariamente de um complemento para completar a frase. Se eu colocasse que ela desabou na rua, ou em Portugal, ou qualquer lugar que seja, seria o meu advérbio de lugar, e não o meu complemento verbal. Então, essa informação eu posso omitir, que não vai fazer diferença para a frase, não vai ser um complemento para a frase, nenhum objeto. Só que tem alguns verbos que podem variar. Por exemplo, ele pode ser, em alguns casos, transitivo, intransitivo,
como nesse exemplo aqui. O bebê ainda não fala. E ponto final. O bebê ainda não fala. Verbo intransitivo. Ele não precisa de continuação porque ele já tem sentido completo. Ele só fala mentiras. Se eu perguntasse para o verbo o que ele só fala, essa pergunta vem sem preposição. Logo, o meu objeto é direto. E o meu verbo é um verbo transitivo porque precisou deste complemento. E direto porque não precisou de preposição. Quero falar com você. Ok, com quem você quer falar? Se eu tenho preposição, o meu objeto é indireto. Então, meu verbo vai ser verbo transitivo indireto. Agora, para fixar melhor o conteúdo, a gente vai fazer uma atividade e eu vou deixar vocês, então, fazendo uns 5 minutinhos. Vocês fazem a atividade e a gente corrige na sequência, tá? Para ver se está certinho. Você pode pausar o vídeo e fazer a atividade. Então, vou explicar e vou dar um minutinho para você pausar o vídeo, tá? Classifique os verbos em destaque quanto à sua transitividade. Então, aqui, por exemplo, na letra A, esse verbo aqui, ele é transitivo, como aqui o enunciado já traz, né? Mas ele vai ser o transitivo direto, transitivo indireto ou transitivo direto e indireto. A mesma coisa na letra B com o verbo conquisteia, com o verbo conquistar, e na letra C com o verbo produz, tá? Então, nesse momento, você pode pausar o vídeo, resolver o exercício e a gente volta com a correção. Então, vamos lá com a correção. Daremos à moça o auxílio necessário. Quem dá algo a alguém. Quando eu faço a pergunta do algo, o que você deu? Essa pergunta vem sem preposição. O que? Esse o é o artigo masculino, né? Então, daremos o que? O auxílio necessário. Então, a gente tem aqui um objeto direto, sem preposição. Daremos o auxílio. A quem daremos o auxílio? À moça. Justamente por isso, por ter preposição, o nosso A tem crase. Por quê? Moça é uma palavra feminina. Então, aqui traz a preposição de dar algo a alguém, mais o artigo feminino de moça. Por isso, quando juntamos A com A, craseamos o A, porque a gente não fala, daremos a moça. Então, por isso a gente coloca crase no A. Letra B. A aprovação conquisteia após muito estudo. O que conquistei? A aprovação. Então, é um objeto direto. Ele vem já no início da frase. Objeto direto. O que conquistei? Olha a perguntinha sem preposição. Por isso, é um objeto direto. Letra C. O trabalho produz a riqueza. Produz o quê? Sem preposição de novo. Porque minha riqueza, então, né, no caso a riqueza vai ser objeto direto. Então, aqui nós temos produz, verbo transitivo direto. Conquistar, verbo transitivo direto. E o verbo dar, neste caso, verbo transitivo direto e indireto.